Olá, minhas queridas crianças. Então, como tinha na revisão que vocês iam estudar os tipos de frase, os gêneros textuais e humor, ironia, identificar entre os textos variados sinais de pontuação. Então, vejam aqui, buscar e localizar algumas informações que estão nos textos. Não se esqueça de que as pistas para se chegar à resposta estão na própria leitura Então, é só ler com bastante atenção, tá bom? Então, nesse texto nós vamos identificar a função na leitura e usar adequadamente na escrita o ponto final de interrogação, de exclamação, os dois pontos, o travessão em diálogo, discurso direto, vírgula, em enumeração e separação de vocativo e de oposto. Então, vejamos. Quando vocês forem resolver textos lá na prova, é muito interessante que você olhe primeiro o que está aqui no rodapé do texto. Então, está aqui no rodapé do texto, a gente está vendo que esse texto é uma fábula, né? E essa fábula é de Esopo. Esopo é o nome de um homem que gostava de contar essas histórias. Depois que nós lermos, já sabemos que nós vamos ler uma fábula, então, nós vamos ler a pergunta. Então, o que é que ele quer saber? O uso dos dois pontos. Para que é que serve os dois pontos? Aí ele dá um trecho do texto aqui. Ele colocou um trecho do texto e perguntou o uso dos dois pontos. Vamos procurar esse trecho dentro do texto. O título do texto é O Estômago e os Pés. O estômago e os pés discutiam entre suas forças. Como os pés, a toda hora, dissessem que era tão superior em força que carregava o próprio estômago, este respondeu. Este respondeu. Este se refere a quem? Ao estômago. Quem foi que respondeu alguma coisa? Foi o estômago. Respondeu para quem? Para os pés. Então, veja, se ele respondeu, logo ele vai falar. Então, vejamos aqui que tem dois pontos, né? Tem os dois pontos aí. E também, depois dos dois pontos, a gente vê a aspa aqui, abre aspa e bem aqui fecha aspa. Então, para que é que serve as aspas? Abre aspas e fecha aspas. Neste caso aí, a aspa ela vai substituir o travessão, tá bom? Ela substitui o travessão. E para que é que serve o travessão? Para indicar a fala do personagem, não é verdade? A gente aprendeu já que o uso do travessão indica a fala do personagem. Então, nós temos dentro do texto três formas de apresentar a fala do personagem. Ou com travessão, ou com as aspas, ou com o balão. Então, são as três formas de apresentar a fala dentro de um texto ou no texto. Então, apareceu aqui os dois pontos, abriu a aspa e vem a fala do estômago, ó. Mas, meus caros, se eu não formasse o alimento, vocês não poderiam carregar-me. Então, ele não poderia carregar quem? O estômago. Então, se o estômago não formasse o alimento,
Os pés não poderia carregar o estômago porque não tinha força, né? Então, vamos dar continuidade. A gente já adquiriu aqui conhecimento. A gente já adquiriu aqui conhecimento qual era o uso dos dois pontos. Que ele está querendo saber o uso dos dois pontos. Então, que item vocês marcariam? Eu não vou dizer. Muito bem. Então, espero que vocês tenham acertado. Quem colocou indicar a fala corretíssimo. Mas vamos continuar aqui o texto. Além também nas armadas, ou assim também nas armadas, gente, é porque o letra pequena. Assim também nas armadas, o número de soldado nada significa se os generais não são excelentes ao darem ordens. Então, o estômago serve para quê? Para dar ordens. Aí ele compara o estômago com os generais no exército que dá ordem. Moral, toda fábula tem um ensinamento. Nessa daqui tem uma moral. Qual é a moral? Para uma luta é preciso todo o exército junto. De nada vale a força dos soldados sem as ideias dos generais. Beleza? Então aqui, de nada vale a força dos pés se não tiver o estômago para fornecer a energia necessária para que os pés carreguem todo o corpo, inclusive o estômago. Então, dentro desse texto, o que é que a gente vê de pontuação? As aspas, que marca a fala do estômago, e os dois pontos que indica que o estômago vai falar. Agora vamos para esse texto foi tirado de um blog, tá aqui disponível, tá cá, ó, tá bom? Estado.com, www.estado.com, acesso em setembro. Então, vamos ver o que é que ele tá querendo pela pergunta. O uso das reticências nesse trecho. Então, ele quer que a gente analise a função do uso da reticência. Para que é que serve a reticência em um texto? Hotel mal assombrado. Drácula é um pai super protetor e todo meiguinho com a filha Mavis. Dá para acreditar? Acredite! No filme de animação Hotel Transilvânia, o vampiro chama sua filha com todos os diminutivos carinhosos possíveis. Sua principal missão na vida é proteger a filha dos humanos. Para isso, ele constrói um hotel numa região livre de homens, onde os monstros podem relaxar sem precisar se esconder nas sombras. Quando a adolescente Mavis completa 118 anos, seu pai resolve fazer um festão. Chama Frankenstein
lobisomem, múmia, homem invisível e todo tipo de fera, acompanhado de esposa e filhos, para comemorar. Acontece que, no meio da festa, um humano aparece. Jonathan é um mochileiro que pode levar o hotel à falência, se descobrirem que ele não é totalmente livre de ser humano, totalmente livre de humanos. Drácula vai fazer de tudo para sumir com o rapaz, mas Nade a dá certo e Jonathan acaba se fantasiando de monstro para não ser descoberto pelas assombrações verdadeiras. E Mavis, que só queria sair do castelo e conhecer o mundo, acaba se apaixonando pelo rapaz. Vai ser confusão com Drácula. E o que é que a gente, lendo esse texto, a gente já pode perceber que estamos lendo Que gênero textual é esse? Se fosse para assistir um filme, qual filme que você ia assistir? Muito bem, pois ele é uma sinopse, não é verdade? Uma sinopse de um filme. Só que ele contou o filme todo. O que foi que veio fazer essas reticências aqui? O que é que essas reticências veio fazer aí dentro desse texto? Vamos ler. O uso das reticências nesse trecho que indica: no filme de animação Hotel Transilvânia, o vampiro chama sua filha com todos os diminutivos carinhosos positivos. O uso da reticência é incerteza sobre informação, questionamento, omissão de trecho ou opinião do leitor. Que é que esses travessão vieram fazer aqui? E então, qual desses itens você acha que essas reticências veio fazer dentro do texto? Incerteza sobre a informação? Será que ele não tinha certeza do que ele queria dizer? Não, né? Então, essa aqui já sai. Questionamento, será que esse ponto aqui indica um questionamento? Não. O ponto que indica questionamento é ponto de interrogação, né? Dá uma opinião. Será que esse ponto aqui veio para dar uma opinião? Não, também não. Se ele está opinando, veio a fala. Então, se a fala tem o teu travessão, não é isso? Então, sobrou quem? Omissão de um texto. Então, ele não escreveu o texto completo. Então, ele omitiu, ele cortou parte das informações do texto, não é isso? Então, item C. Muito bem. Item C. Agora, nesse texto aqui, o que é que ele vai pedir? Ponto de exclamação. Qual é a função do ponto de exclamação? Ele vai indicar dúvida? Ou admiração? Dúvida? Indagação?
o medo. Indagação, pode ser explicar com ponto de exclamação? Não. Então, esse aqui já sai, né? Então, a gente vai ficar com 3. Não é isso? Então, vamos fazer a leitura.